Amigas e amigos, recorro à conhecida metáfora do marciano de boa índole que de vez em quando visita a Terra para estudar o comportamento da humanidade, para dizer que se ele chegasse aqui hoje, certamente ficaria abismado, estarrecido com o grau de desinformação que campeia por estas bandas do universo. Ficaria revoltado até, porque é uma coisa impressionante, uma coisa inacreditável. A que isso se deve? Por que isso acontece? Se deve e acontece porque existe uma máquina ideológica trabalhando freneticamente para desinformar a população, para embrutecer e emburrecer as sociedades. Aqui no Brasil a coisa é escandalosa. O carro-chefe de tudo isso chama-se Rede Globo de televisão. Onde a gente vai ter uma televisão, um aparelho de TV ligado na Rede Globo. No restaurante, na lanchonete, no estacionamento, no salão de beleza, no dentista e vai por aí. É uma coisa, e é um programa pior do que o outro, um mais embrutecedor, mais emburrecedor do que o outro. Poucas coisas se salvam nessa programação desta emissora. E a mídia segue a batida, segue a toada. O restante da mídia não fica atrás. Evidentemente que a Globo tem muito mais recursos, a começar pela rede espalhada por todo o território nacional. Não é à toa que ela existe com este formato, ela foi criada assim pela ditadura militar e cumpre esse papel de trabalhar freneticamente para desinformar, embrutecer, emburrecer a população. Tem um caso típico aí, ocorrido recentemente, que foi a conclusão da 22ª fase da Operação Lava Jato, a chamada Triplo X, Era uma alusão um pouco sutil ao triplex do Guarujá, que eles queriam pegar o Lula ali. Essa fase da operação foi criada com esse objetivo. Concluíram agora a fase, indiciaram lá a proprietária, deixa eu ver aqui o nome dela, a proprietária do triplex, Neuci Warken, e mais 6 pessoas ligadas ao escritório Mossack Fonseca, esse especializado em offshore, lavagem de dinheiro, muito usado pela direita brasileira. E a questão do Lula, ninguém falou, ninguém noticiou, deram notas muito discretas, escondidas, sem nenhum destaque, alguns jornais, pelo que eu vi. Eu acho que a nota mais emblemática é exatamente do jornal O Globo, que ele diz aqui que ele tenta atalhar as coisas para dizer que não é bem assim como aconteceu. Os fatos aconteceram, mas não foi bem assim, segundo o jornal o Globo. Diz aqui que o Ministério Público Federal informou que existe um inquérito em separado. Veja bem como a coisa vai, até onde vai o cinismo dessa gente. Um inquérito separado. O que isso quer dizer? Ninguém explica, a matéria não explica, mas é exatamente para manter a chama acesa. Agora eles vão inventar aí outras coisas, pode escrever aí, daqui a pouco vão sair com outras pantomimas. Esse inquérito separado aí é uma coisa absurda, uma coisa que chama muita atenção até onde vai a canalice dessa turma da Operação Lava Jato e da mídia. Eles mesmos se contradizem, porque diz aqui a matéria do Globo que o Moro, o juiz Sérgio Moro, afirmou, entre aspas, não se trata de inquérito. E diz a matéria que haveria, entre aspas, de novo, atribuindo ao Sérgio Moro, diligência em andamento, ainda em andamento. Bom, o que eles vão... Diligência de quê? O que eles estão aprontando agora desta vez? Chama muita atenção essa nota do jornal o Globo. É a questão toda, porque deflagraram a 22ª fase, concluíram a 22ª fase e abriram um outro inquérito em separado com diligências. Dizem, o Ministério Público diz que é inquérito, o Moro diz que não é inquérito, Eles bateram cabeça aí nessa questão, segundo o Globo, e a novela continua. Quer dizer, o circo não pode parar. Essa é a conclusão que a gente pode chegar com essa questão. Mas um dado fundamental, importante, é que eles foram, como se diz no popular, foram buscar lã e saíram tosquiados, porque eles chegaram lá e descobriram, nesta fase, descobriram aí a Mossack Fonseca, esse escritório de offshore. Esse escritório é uma coisa absurda, ele está mais ligado à Operação Zelotes, que ninguém mais fala dela, ela está completamente escondida. Quem está envolvido aí na Operação Lava Jato é ninguém menos do que
A RBS, que é a maior afiliada da Rede Globo, que transmite lá em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A Ford, a Mitsubishi, a BR Foods, Camargo Correia, Gerdau, TIM, Bradesco, Santander, Safra, entre diversos outros aqui, segundo se informa por aí, segundo está no noticiário. Isso simplesmente desapareceu, quer dizer, porque, é importante a gente lembrar que o Moro, que foram presos alguns representantes da Mossack Fonseca, 10 dias depois estavam na rua. Foram soltos aí. E é importante também a gente lembrar aqui de uma figura pouco falada na mídia, que é o juiz Ricardo Augusto Soares Leite. Este juiz, ele mandou simplesmente suspender todas as investigações das Zelotes. Ele chegou a ser investigado aí pela Corregedoria Regional da Justiça Federal. Ele é de Brasília, este juiz. O que isso deu, em que isso resultou, ninguém sabe. Ele desapareceu da mídia. A última notícia que apareceu dele aqui foi ele autorizando a abrir a ação penal contra o ex-presidente Lula. Naquela história lá do Delcídio Amaral, que o Lula teria participado da obstrução da justiça, que o Nestor Severo depois desmentiu. Este juiz a serviço da sujeira aí, das Zelotes, da maracutaia, também foi o que autorizou a chamada Operação Acrônimo, que atingiu principalmente o governador de Minas Gerais, o Pimentel. Essa história mais recente aí desta ação da justiça contra a esquerda, contra o PT. A Operação Acrônimo seria para investigar outras coisas também, mas a mídia se concentrou lá no Pimentel, e ficou batendo naquilo, batendo, e ficou para a opinião pública. Veja como eles manipulam e desinformam a sociedade. E ficou parecendo para a opinião pública que a questão envolvia somente o governador de Minas Gerais, o Pimentel, que é do PT. É isso, esta questão aí, agora, do encerramento da 22ª fase da Operação Lava Jato, ela mereceria um estudo acadêmico, para a gente compreender mais a fundo o sentido, o grau de cinismo, como uma coisa é vergonhosamente manipulada de uma maneira primária. É uma coisa... Eles não têm limites no cinismo. Eu falei, esses relatos que eu falei aqui, está aí tudo na mídia, na internet. É só procurar isso tudo, quer dizer, a Operação Zelote sumiu, a Mossack Fonseca sumiu, a conta do Serra no exterior sumiu, as denúncias contra o Mensalão Tucano sumiu, o Aires Brito sumiu, a privataria tucana sumiu, e o que está em evidência é exatamente essa questão de PT, Lula, que não tem umazinha sequer prova material que comprove o que eles estão fazendo, a acusação que eles fazem. A coisa ela é simples de entender, ela é clara como o sol do meio-dia. No entanto, por que não se compreende? Exatamente por essa história do marciano que eu disse aqui. Se ele chegasse aqui, ele ficaria abismado, revoltado, estarrecido com como a mídia consegue fazer essas manipulações grosseiras, e sem escrúpulo, é a turma realmente barra pesada. A elite brasileira, a direita brasileira, não é brincadeira. Por isso que eu sempre falo aqui da importância de uma ampla frente de conscientização e de enfrentamento com a lógica do golpe. É isso, muito obrigado pela atenção, um abraço, espalhe o outro lado da notícia e até a próxima.